Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Felizes e animados ou não? Prontos para receber um pouco mais de Deus? Deus já falou tanto com a gente, né? Agora Ele vai falar mais ainda. Pode ser. E presta bastante atenção para o que Deus tem a ministrar para você. Continuar ministrando o seu coração. Deus é um Deus maravilhosamente bom. A gente já ouviu tantas coisas, né? Naquele batismo ali, ouvindo pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus, esse Deus poderoso que transforma a vida das pessoas. Tanta gente que já não via esperança em muita coisa. Você viu, a vida muda. Aliás, falando sobre esperança, Deus quer ministrar através da sua palavra sobre sonho. E sonho é algo que você já ouviu em várias versões, eu acho. Alguém aqui já ouviu falar em algum momento sobre o sonho, sobre a importância de se ter um sonho. Mas quando é que um sonho se torna realidade? Por que é que alguns sonhos se concretizam e outros não? Qual é o seu grande sonho? E a pergunta seria, será que ele é tão grande assim? Qual o sonho que não pode ser destruído? Qual é o sonho que não pode ser destruído? Olhando por essa perspectiva, aí fica diferente, sabe por quê? Porque Deus não vai falar conosco, não estou dizendo que estaria errado se assim fizéssemos, mas o que Deus quer falar conosco nesta noite não é sobre um sonho efêmero, passageiro. Deus quer trabalhar conosco algo ainda maior, um grande sonho, sobre o sonho indestrutível. E quando se fala de sonho, a gente se lembra de um personagem bíblico, não é verdade? Quando a gente fala de sonho na Bíblia, você que já leu, tem um pouquinho mais de cultura bíblica, você se lembra de quem? De qual personagem bíblico quando se fala de sonho? De quem? José. É impossível não lembrar de José com relação ao sonho. Antes de nós entrarmos na história de José, você vai perceber que David Earley estava certo quando em seu livro 8 Hábitos de um Líder de Pequeno Grupo Eficaz, disse que o sonho é muito importante. Qual a importância de ter um sonho? Então eu peguei alguns tópicos do livro dele para compartilhar com os irmãos aqui. Alguns já fizeram até o curso 8 Hábitos, né? Já devem se lembrar disso. A importância de se ter um sonho. Ter um sonho aumenta o potencial. Ter um sonho ajuda nas realizações. Ter um sonho ajuda a manter o foco e canalizar energia. Ter um sonho aumenta o valor do grupo. Ter um sonho prenuncia positivamente o futuro. Ter um sonho motiva os líderes a continuar persistindo. Mas a questão é, quando é que um sonho se torna realidade? E baseado na história de José, Deus quer falar conosco que o sonho vira realidade com integridade e perseverança. O sonho vira realidade, se torna realidade com integridade e perseverança. Nós vamos ver na vida de José algumas coisas que estavam presentes na sua vivência, que fizeram ele alcançar o sonho de Deus para a vida. A integridade e a perseverança de José o levou a confiar em Deus na adversidade, o levou a fugir das tentações, o levou a depender de Deus sempre, o levou a crer na soberania de Deus. É isso. O sonho vira realidade com integridade. E José teve isso. E isso o impulsionou a confiar em Deus, a fugir das tentações, a depender de Deus e crer em sua soberania. Confiar em Deus mesmo na adversidade. Sabe de uma coisa? José
era um adolescente ainda, e ele teve um sonho. Ele era adolescente ainda e ele teve um sonho. Qual foi o sonho dele? O sonho dele era que havia alguns feixes de trigo, e um dos feixes representava ele próprio, e os outros seus irmãos e seu pai. E ele percebia que os feixes que representavam seus irmãos e seus pais se dobravam diante dele, e o feixe dele não se dobrava. E aí, na sua adolescência, menino preferido do pai, quem sabe bastante mimado pelo pai, o preferido de Jacó, ele vai lá na sua inocência. Ele já não era muito bem quisto pelos irmãos, porque quando os irmãos percebem que o pai tem um filho predileto, eles já ficam assim de olho naquele cara, né? E aí ele foi contar na sua inocência com seus irmãos ficaram muito irritados, também o soube seu pai, e aí até pelo pai ele é repreendido, diz assim: ué, José, você está querendo dizer o que com esse sonho? Que nós nos dobraremos diante de você? Ora, se o rapaz teve um sonho, não foi lá e dormiu antes, eu vou ficar pensando, vai vir uns feixes, vou dobrar, agora vai vir uns feixes, e eu vou ficar em pé, e os outros feixes vão... Não foi isso. Ele não fez pensamento positivo, ele não criou um sonho para si, ele teve um sonho. Aqui começa a diferença de um sonho que é destruído para um sonho que não pode ser destruído. José recebeu uma revelação de Deus, ele teve um sonho. Mas só que vieram as adversidades, muitas adversidades na vida desse rapaz. Obviamente que por causa dessas e de outras, José enfrenta problema com seus irmãos. Isso começa lá em Gênesis 37, você vai ver sobre os sonhos, versículos 5 a 9, do capítulo 37 de Gênesis. E aí, a partir desse evento, para ser mais claro, lá no versículo 24 do mesmo capítulo, os seus irmãos começam a arquitetar todo um plano para eliminar aquela figurinha indesejável da família. E aí eles falam: vamos matar esse cara. Era essa, fazer desaparecer. Não, mas e aí? Nosso pai morre junto, porque é o caçulinha, é o predileto. Se o nosso irmão morrer... Aí ficaram naquela lá. Aí um dos irmãos disseram assim: não vamos matar não vamos ficar com o sangue da vida do nosso irmão nas nossas mãos, vamos pegar ele e jogar ele lá na cova. Aí já teve o que era mais esperto, né? Queria ganhar uma grana pela vida do irmão. Chegou e falou: não, vamos fazer um negócio, vamos vendê-lo. A gente vende José, e aí a gente conta uma história para o pai lá. A gente inventa uma história e a gente vende. José começa a viver fortes adversidades. Ele é lançado numa cova. Passam alguns mercadores, e mercadores de gente. E então eles compram escravos. E aí ele compra José como escravo. E José, então, de filho preferido, aí que tinha uma boa grana, Jacó era um homem que tinha alguma posse, ele passa a ser escravo, e sabe-se lá de quem, porque aqueles homens eram mercadores. Eles vão pegar aqueles escravos que eles vão comprando, oferecem num tipo de mercado, de feira, e alguém lá vai e escolhe. Então um senhor chamado Potifar, dono de muitos bens, compra José, e José está ali na casa de Potifar, e Potifar percebe que José é um rapaz inteligente, e ele possui um dom, o dom da administração, e ele põe José para administrar todos os seus bens. Um senhor rico vê em José essa capacidade de administrar e diz: olha, pode administrar todos os meus bens, eu deixo tudo nas tuas mãos, você que resolve, você que assina, você que faz e desfaz. Mas José era um rapaz bonito, formoso, tipo o pastor Jefferson, assim, bonitão, formoso, assim, ó, alto, forte, bonito. Então, ele era, e aí, tem o fã-clube do pastor Jefferson aí, né? Então, aí, a mulher de Potifar, olha, irmãos, cá entre nós,
que ela não saiba. Sem vergonha amanhã, hein? Achou ele bonito e queria de tudo quanto é jeito, se deitar com José. Você quer ver? Ela bola um meio, e José, e depois a gente vai ver isso no segundo ponto melhor, ela bola um meio de atrair José para uma armadilha, já que ele não quer nada com ela, ou era tudo ou nada. E aí quando ela força José, tira a roupa, José sai correndo, foge, ela inventa que foi José que tentou agredi-la. Agora, você imagina como é que José ficou mal no Blu-ray? Porque antes era na fita, né? Mas nós já não somos nisso aqui. Deixa o diabo no VHS, nós já estamos no 4K, né? É 4K, 3K, sei lá como é que é o negócio. Aí, ele fica muito mal com o seu senhor, porque imagina, Potifar pôs ele sobre todas as coisas. A única coisa que Potifar não deu a ele era o direito de ele fazer alguma coisa com a sua mulher. Aí o Potifar fica irado, porque ele acredita na mulher, é claro, porque a mulher era mião. Aí ele é lançado na prisão. Quantas adversidades, não é verdade? Quantas adversidades? Buraco, poço, escravo. De escravo, prospera na casa do seu senhor, ainda que como escravo, mas está vivendo uma vida muito legal. Aquela mulher de Potifar faz aquela portifaria com José, e ele vai para a prisão. E lá na prisão acontece a mesma coisa. Ele é muito esperto na administração. E o carcereiro mor, significa carcereiro, chefe, ele vê que José tem um talento para administrar as coisas. E ele põe José para administrar o presídio inteiro. Ele vira o pastor Marcão do presídio. Se bem que o pastor Marcão nunca foi preso, né? Mas ele se torna ali, e aí ele começa a administrar as coisas, e ele prospera. 2 caras que serviam ao rei, um deles era um copeiro, e o copeiro de rei daquela época, o copeiro de Faraó, precisava ser um homem de muita confiança. Mas eles desagradam o Faraó, e o Faraó manda servos para a cadeia. Lá na cadeia tem-se um sonho, e José, ele revela o sonho, o que significa o sonho, e ele diz para o copeiro: ó, copeiro, você, o outro aí vai morrer, ele já era, mas você vai ficar vivo, e o faraó vai colocar você de volta para o seu lugar de proeminência lá no palácio, e aí, você quando estiver lá diante de Faraó, porque eu sei que o copeiro conversa com o Faraó, você se lembra de mim, hein? Aconteceu exatamente como ele estava dizendo. E aí o copeiro chega diante do Faraó. Não é que o Paulo esquece de José lá na... Ele esqueceu de José diante de Faraó. E aí então José ficou esquecido. Quanta adversidade, gente. Isso não foi 1 mês, 2 meses, não. Essas adversidades aconteceram sobre anos de José, mas ele confiou em Deus, mesmo em meio a todas as adversidades. Ele poderia simplesmente pensar que aquele sonho que ele tinha sonhado não passou de bobagens, de sonhos da sua própria cabeça, foi que veio aquilo, mas não foi isso que aconteceu. Durante todos aqueles momentos de adversidade que Josué viveu, ele continuou confiando no Senhor seu Deus, e com perseverança e integridade, José permaneceu fiel a Deus. Em nenhum desses momentos a gente vê um relato bíblico dizendo que José esmoreceu diante das adversidades. Há um texto
onde Paulo diz algo que nós já vamos começando a desvendar ainda maior, esse segredo na vida de José. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. As tribulações, elas também cumprem um propósito na sua vida. Deixa eu explicar uma coisa que é sobre a minha fé. Eu já ouvi um monte de muitas pessoas dizerem assim: eu não peço, não pede paciência para Deus não, porque Ele vai te mandar lutas, Ele vai te mandar provações, Ele vai te mandar tribulações. Porque como que você aprende a ser paciente? Vindo coisa para querer te irritar, aí que você aprende a ser paciente, entendeu? Então não pede paciência para Deus não, que coisa tosca. Sabe por quê? Seria Deus normal que você pedindo para Ele paciência, Ele vai te mandar um chicote nas costas. Você quer ser paciente? Então vai lá, chicote nele. Agora fica paciente, hein? Você não pediu? Agora toma os problemas. Você não pediu? Que é isso, gente? E também não acredito que Deus, para trabalhar, para transformar você numa pessoa melhor, Ele inventa tribulações. Espera aí, Deus vai acordar assim. Vamos ver o que tribulação eu vou causar na vida do Alisson. Vamos ver que tribulação que eu vou causar na vida. Ele vai assistir um jogo do Palmeiras hoje. Aí, Alisson, você é Palmeiras. E ele vai a tribulação, né? E aí ele vai aprender a perseverar. Não. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui nunca passaram por nenhum tipo de sofrimento? Levanta a mão. Quantas pessoas aqui nunca passaram por uma tribulação sequer? Levante a mão. Ei, não é Deus que cria tribulação para você. A tribulação todo mundo vai passar. A verdade não é não é o que você terá de experiências. O que vai te enriquecer é o que você vai fazer dentro dessas experiências. E José, ele sabia enfrentar as adversidades, mantendo-se íntegro e perseverante. E a adversidade, cada adversidade pela qual José passava, ele crescia. Cada adversidade ele crescia. Cada momento que ele passou, ele estava crescendo. Você vai ver e vai chegar à conclusão mais adiante. Olha, Horácio é um filósofo, poeta, quer dizer, mais poeta do que filósofo. Não gosto lá muito da sua linha filosófica, mas isso é uma coisa legal. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Olha só. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. No meio das adversidades também, no meio de uma confusão, você, principalmente da tentação, você procura uma válvula de escape. E tem pelo menos duas pessoas que para você uma saída. Uma delas é aquele que te ama, é aquele que ama você profundamente, é aquele que cuida de você, é aquele que quer o melhor para você, é Deus. E outro que vai lhe oferecer escapes é Satanás. Por isso, você tem que aprender, para alcançar o sonho de Deus para a sua vida, você tem que fugir das tentações. Fugir das tentações. Fuja das tentações. Fuja das tentações. Fuja das tentações. Como eu já contei, e agora a gente vai entrar um pouquinho nessa área da tentação da mulher lá. A mulher de Potifar deseja tanto José que todo dia ele está perseguindo o rapaz. E o que o rapaz faz todo dia? Dá uma olhada no que diz o texto bíblico. Gênesis 39, 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Gênesis 39, 10 agora. Assim, embora ela insistisse com José dia
após dia, ele se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Gênesis 39, 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Perceba que José venceu as tentações porque ele fugiu dela. Ele venceu a tentação porque ele fugiu dela. Ele não ficava flertando com a tentação, nem media força com ela, antes confiava em Deus. Ele era um homem temente a Deus. É assim que você trata a tentação. Ei, não brinca com tentação. Teve gente, vai funcionar tanto como alegoria como literal, que abre algumas janelas. Pense em Windows. Abre algumas janelas e ele vê alguma coisa que sabe que é uma tentação, mas ao invés de clicar no fechar, ele clica no minimizar, e aquilo fica aberto ali. Apesar de não aparecer na tela, ela não está fechada, essa janela está minimizada. Há muitas pessoas hoje, e homens como mulheres, que estão viciados em sexo na internet. Pode fazer uma pesquisa. Eu já tive a oportunidade de ouvir falar sobre isso, até porque pelo menos uns 2 amigos sofreram com esses problemas. Já conversei com uma psicóloga, e ela dizendo, esse grande problema que assola tantas e tantas pessoas, que tem atrapalhado pessoas casadas, que estão tendo sérios problemas, por causa do quê? Foi flertar com o pecado. Você não trata assim o pecado, você tem que fugir até da aparência do mal. Meu irmão, se você está assistindo um filme, porque hoje você olha, eu olho restrição do filme, de 12 anos, aparecem cenas que fala, ai, 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 ai. Desliga, passa, fecha o olho, deixa passar, faz o que você tem que fazer, mas foge disso. Não ponha os seus olhos nessas coisas. Você não fica flertando com a bebida. Porque como disse Salomão, a bebida, ela é que nem uma picada de cobra. Você não sente tanto a picada, mas o seu veneno é mortal. Por isso que ele fala assim, aparte-se do vinho quando ele apresentar vermelho demais para você, tentador demais. E às vezes você diz, não, eu sei me controlar. A maior parte das pessoas que eu conheço que bebem não sabem se controlar. Vou dizer para você, para te dizer a verdade, eu não conheço um que sabe se controlar. Uma boa parte das pessoas que eu vejo bebendo, elas exageram, passam da medida. Você quer ver? Quantos aqui acham que consegue controlar a bebida? Então tá, bebe e vai para o bafômetro. E você acha que o bafômetro é só para mostrar que você bebeu, vai ser multado? Não, ali é um teste que se sabe que a pessoa perde o controle. Flertou com o pecado. Quantos jovens chegaram e falaram assim, não, isso aqui é só um tapinha, mano. Isso aqui não vai me dominar não aí. Eu sei a hora que eu vou, até onde eu vou, eu sei até o que eu vou parar aí. Vai. José não era assim. Fugia da tentação, porque se tem um ladrão de sonhos, é o tal do pecado. Você tem que correr do pecado. Então, para que você não peque, o que você vai ficar dando bola para a tentação? Mude, disse assim, as tentações parecem-se com vagabundos. Trate-as amavelmente e elas retornarão trazendo outras com elas. O pecado deve ser temido
por nós. Você deve falar assim: oh Deus, Deus me livre de pecar contra o Senhor. Deus, eu tenho tanto temor disso, me livre. A hora que você vê a tentação, eu estou fora, eu temo o pecado. Meu único desejo é ser santo, é ser aprovado por Deus. Olha o que John Wesley disse a respeito disso. Olha, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Você vê a importância de fugir do pecado? José sabia disso, ele correu, não porque José tinha um sonho, não, peraí, Deus prometeu que eu o rei do Egito, ele nem sabia disso. Aqui que está também o grande lance de um sonho indestrutível. Tem gente que acha que sonho indestrutível, e eu não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que tem pessoas que acham que é assim: eu estabeleci um alvo, uma meta, um sonho, eu vou correr atrás daquilo, ninguém me fará de ter aquele sonho. Porquanto isso é necessário, e eu vou explicar no final qual deve ser o nosso maior alvo, que torna o nosso sonho indestrutível. Não foi isso que José fez. E aí a gente vai descobrir no final da mensagem por que é que José alcançou o sonho, qual era o sonho de Deus para a vida dele, literalmente. E José, ele tinha um sonho, e ele sabia que para cumprir o propósito de Deus na sua vida, para que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida, ele tinha que fugir da tentação. Por isso, íntegro. José também aprendeu com integridade e perseverança depender de Deus. Depender de Deus. Bom, vamos continuar a história. É o seguinte: quando José, já contei essa parte, já, né, da prisão, caras lá, um deles era o copeiro do rei, ele falou o sonho, o copeiro do rei realmente foi livre e estava servindo diante de Faraó, assim como José tinha revelado no sonho. Mas como eu disse, ele se esqueceu de José. Mas aí Faraó teve um sonho. O Faraó teve um sonho, e ele chamou uma porção de sonhadores, gente que estava achando que, porque tinha homens lá no Egito que falavam: não, fala aí, Faraó, o seu sonho, eu vou revelar o seu sonho. E tinha uns caras lá que eram os bambambãs do Egito, para revelar sonho, para revelar mistérios. Qual que é o teu sonho? Só que ninguém conseguia revelar o sonho. Reuniu aqueles São Paulinos todos que acham que vão ser campeão da Libertadores da América, né? Mas ninguém conseguiu revelar os sonhos para Faraó. Não conseguiu. Só que aí quem que estava lá diante de Faraó? O copeiro. E mesmo que atrasado, o palmeirense lembra de José. E aí ele lembrou de José. E José, então, é chamado diante de Faraó. Só que olha o seguinte: o copeiro, ele fez a propaganda de José para o Faraó. Tem um cara lá na prisão, que aquele nunca vi errado. Aquele acerta mesmo o sonho. Chama o que revelações lá da prisão, que ele vai revelar esse sonho para você. Quando José chega diante de Faraó, o Faraó, já depois de tanta propaganda e aquele sonho incomodado tanto o Faraó, porque tinha a ver, e ele sabia, com o seu próprio império, que José chega com a maior moral. A propaganda era de arrebentar. José virou o cara. E José vai então de Faraó. E Faraó tem o seguinte diálogo com José. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Ele podia falar assim: não, é verdade,
Eu nunca errei, nunca. Todos os sonhos que eu interpretei, eu sempre acertei. Não, ele não disse isso aí. Ele disse o quê? Não depende de mim. Ele dependia de quem? Todo cara que vai ficando muito bambambam e vai se achando o bambambam da parada, eu já começo a falar, não, vamos devagar aí, porque a soberba precede mas a dependência de Deus leva a pessoa a conquistar aquilo que Deus tem para aquela vida. Persevere em depender de Deus, em acreditar a Ele toda a glória. Veja, que o chefe do copeiro estava acreditando a glória a José, mas quando ele chegou, ele consertou tudo. Ele não tomou o crédito para si, porque ele reconhecia que o dom que ele tinha, a capacidade que ele tinha vindo de quem? De Deus. Então o único que deveria ser glorificado era Deus, porque José dependia de Deus. A W. Tozer diz assim: o homem a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. Ele não é um homem espiritual. Vou repetir: o homem a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. Perceba que você não é quem é porque você tem sucesso. Você não é o bom porque você tem sucesso, mas também você não é o cara mau porque você tem fracasso. Quem determina quem você é Deus. A sua identidade não está no seu fracasso ou no seu sucesso. A sua identidade está em Deus. Então, um homem que está seguro, que é dependente de Deus, o fracasso não o abate, o sucesso também não o exalta, porque ele continua vivendo a vida dele de fidelidade e integridade constantemente, porque o sucesso não o exalta, o fracasso não o abate. Dependa de Deus, dependa de Deus. E por fim, José, com integridade e perseverança, aprendeu a crer na soberania de Deus. Soberania é um assunto muito complexo dentro da teologia. Alguns discutem muito tempo tentando achar uma resposta para essa tal da predestinação, da doutrina da eleição, do que Calvino falou, do que ninguém falou, e aí vem a eleição, aí vem a linha dos arminianos, aí vem a linha dos calvinistas, mas eu não quero entrar, não é sobre isso que eu quero falar. Quero dizer a você que José confiava que quem estava no controle da sua vida era Deus, porque ele cria que Deus estava sentado no mais alto e sublime trono, ele cria que Deus é quem governava todas as coisas. Você pode dizer assim: como é que você sabe disso? Você andou conversando com José? Bom, apesar de eu ser um pouco mais velho que vocês, que alguns de vocês, eu não tenho tanto tempo assim, mas através do texto bíblico a gente descobre o que José pensava, e porque ele cria na soberania de Deus. Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. Você imagine só, o sonho do faraó tinha a ver com um período de fome sobre aquela região, e isso envolvia a família de José. Jacó, um homem temente a Deus, que tinha intimidade com Deus, Deus falava com Jacó, e ele olha e vê as circunstâncias, e diz assim, ele reúne algum dinheiro, porque ele era um homem de posses, pega o dinheiro e dá aos irmãos de José, e diz para eles assim, vai lá e compra cereais no Egito. Os cereais naquela época não servia apenas como alimento, ele servia como remédio, e ele também, por não precisar ficar, não era um alimento que se perdia rapidamente, podia ser guardado em celeiro, e podia se comprar bastante, por algum tempo poderia ficar vivendo só com aqueles cereais. Então Jacó pega um dinheiro e fala
para os irmãos de José irem ao Egito comprar cereais. Por quê? Porque o rei do Egito, o governador, que já tinha a interpretação dos sonhos, soube como economizar para que o Egito ficasse ali tendo, e todos os povos vindo até o Egito, e assim eles mantinham a hegemonia do governo e do domínio do Egito sobre a região. Muito bem, os irmãos dele, sem saber, agora tenta entrar nessa cena. Os caras vão lá, não sabem que eles vão ser atendidos. Quem que eles vão ter que procurar? Quem? José. E aí eles chegam lá de José. Imagine a cena. Eles não reconhecem José. Sabe por que eles não reconhecem José? Porque assim, primeiro que faz tempo que eles não viam José. Segundo, que a fisionomia de José estava completamente diferente. Para o hebreu, a barba e o bigode era sinal de respeito. Já para o egípcio era sinal de meio sujeira, de feiura. Você entendeu? Se eu morasse naquele tempo lá no meio dos hebreus, eu não teria autoridade nenhuma, né, gente? Porque se o meu bigodinho cresce um pouquinho, o pessoal no máximo pode falar: pastor, está sujo aqui, ó. Mas não está sujo, é bigode, né? Bom, mas esses homens chegaram lá e não perceberam que era José, por causa da sua fisionomia. E José, ainda mais sábio, com a sua inteligência, sabe o que ele fez? Ele falava em egípcio. Ele era um rapaz muito inteligente, e pelo jeito que a história é contada, ele já sabe falar fluentemente a língua dos egípcios. E ele põe um tradutor para falar, para que os irmãos não desconfiassem. Ele falava na língua dos egípcios, e o tradutor traduzia para, obviamente, o hebraico. E eles não desconfiaram. Por acaso, estaria José querendo a vingança? Porque, afinal de contas, os irmãos dele nunca quiseram tão bem, né? Mas se ele quisesse, era fácil. Era só mandar prender os irmãos dele, jogar lá na prisão e até decretar mesmo que eles fossem eliminados. Mas não foi isso que José queria. Sabe por quê? Você vai aprender que quem confia na soberania de Deus não tem no seu coração lugar para raiz de amargura. Sabe por quê? Sabe por que nós somos ofendidos por outras pessoas? Porque a gente acha que aquelas pessoas podem interferir no nosso destino. Então uma pessoa faz uma coisa, puxa vida, você viu? Por causa do que você fez, o que eu estou passando, viu? Não, você não está passando porque você está passando porque o outro fez o que fez. Você não crê na soberania de Deus? Então quem crê na soberania de Deus não tem tempo para raiz de amargura. Ele sabe que tudo que está acontecendo na vida dele tem um soberano sobre todas as coisas, que está conduzindo todas as coisas. José não está amargurado com seus irmãos, ele não está querendo vingança. Pode ler a história, ele está fazendo uns testes para ver até que ponto ele pode acreditar nos irmãos dele. Aí quando ele ouve um dos irmãos dele dizendo assim, porque José estava entendendo o que eles estavam falando, então eles conversavam entre si, José, entendendo tudo. Eles falaram assim, um deles falou: você sabe por que nós estamos passando por isso? Porque a gente fez aquilo com o nosso irmão lá no passado, a gente não deveria ter feito aquilo, eu falei para vocês. Aí José, pai, que tem um sinal aqui de mudança. E José fez outros testes, até que ele não aguentou mais. Ele queria muito abraçar seus irmãos, principalmente o filho da mesma mãe, Benjamim. Ele queria abraçar, ele queria voltar a ter aquela comunhão com o pai dele, que ele não tinha tanto. Queria que Jacó viesse logo, mas ele aguentou firme ali, até que o irmão dele disse isso. E ele chegou para os irmãos dele e disse assim: olha, eu sou aquele irmão de vocês. Quando ele se revelou, ele falou meio baixinho. O texto bíblico diz que os irmãos ficaram mudos. Eles não conseguiram falar nada, porque imagine a situação.
os caras falavam, meu Deus do céu, é mesmo nosso irmão e agora ele é o rei do Egito. Estamos ferrados, estamos roubados, acaba com a gente. Veja o que diz o texto bíblico. O texto bíblico relata assim essa parte. Depois que eles ficaram mudos, José disse assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Já pensou se a história acaba por aí, meu irmão? Que gelo, hein? Você já viu isso aí? Falar assim: aquele que vocês venderam ao Egito. Mas depois vai vir agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você entendeu isso? Em todo o tempo, José creu que ele estava na condução de Deus, era essa sua confiança. Por isso ele perseverava, por isso ele se mantinha íntegro, por isso ele não se entregava a este mundo. Apesar de cada golpe que sofreu, mesmo na velhice, ele não guardou ressentimento. José foi integralmente fiel em todas as áreas e não deu lugar a ressentimento, porque ele confiava na soberania de Deus. Sabe qual que é a cura para a raiz da amargura? É você pedir perdão a Deus, que você achou que alguém fez alguma coisa que feriu você, e Deus está sabendo. Pergunta para Deus onde Deus estava, Ele vai te responder. Sabe por quê? Você acha mesmo que você depende de uma caneta de um juiz? Você acha mesmo que você depende da caneta de um presidente, do ministro da Fazenda? Você acha mesmo que você depende da economia do país? Você acha mesmo que você depende do que os outros farão ou não farão por você? Você está muito enganado, porque Deus é quem governa a sua vida. Você está nas mãos de Deus. Camarada Popov, essa história está no livro Torturados por Sua Fé. Ele prega o evangelho no tempo da cortina de ferro, na extinta União Socialista Soviética. E ele é colocado num buraco, onde há tanta gente dentro daquele buraco, e em cima um alçapão que fecha lá, que eles não podem sequer sentar. As pessoas, mesmo que dormindo, elas dormem em pé, uma escorada na outra. Suas necessidades são feitas ali mesmo. E para que eles não morressem rapidamente, eles ainda recebem um caldinho, que tinha provavelmente algumas proteínas para que eles não morressem. E eles são alimentados apenas por aquele caldo. Um dia, um oficial, ou alguns oficiais, alguns soldados, tiram camarada Popov do buraco e o levam para os oficiais. E os oficiais dizem assim: camarada Popov. Ele disse: os caras estão me chamando de camarada. Que camaradas, hein? Eles disseram assim: nós vamos livrar você lá do buraco com uma exigência. Você vai contar para os seus irmãos de fé todas as lutas que você passou, inclusive dentro do buraco. E você não vai mais pregar desse jeito, diretamente assim. E aí você fica livre. Não precisa nem negar a sua fé, mas você só vai fazer isso.
Ele disse assim: eu jamais faria isso, porque eu estaria negando o meu Deus e traindo a meus irmãos. Eles pegaram o camarada Popov, eu estou só resumindo lá no livro. Aí eles levaram, jogaram, um dos oficiais acompanhou o camarada Popov, e antes de fechar o alçapão, ele disse assim: olhe bem para o raio de sol, para os raios do sol, porque porque com certeza essa é a última vez que você vê a luz do sol. E puf, fechou o alçapão. Naquele momento, aquele nosso irmão fez uma confissão: Deus, se o Senhor quiser que eu morra aqui nesse buraco pela fé, eu morrerei. Mas eu sei que não é esse oficial quem dá ordem para quanto tempo eu viverei. Quem determina os dias e os anos da minha vida é o Senhor. Passou um tempo, aquele alçapão se abre, ele é livre e ele volta a ver a luz do sol. E naquele momento ele se lembra do que aquele oficial disse e glorifica a Deus. Porque aquele oficial não mandava na vida de camarada do Popov, nosso irmão. Quem manda nas nossas vidas é o Senhor nosso Deus. Ele é o Deus soberano. Eu li esses dias uma coisa muito linda que eu vou compartilhar com os irmãos, de Max Lucado. Ele diz assim: por sua graça, não me sinto culpado. Com sua direção, não me sinto confuso. E por sua soberania, eu não tenho medo. Como é que você escolhe viver a sua vida? Você tem um sonho grande? Você ainda acha? Sabe qual é o sonho indestrutível? Não são esses sonhos medíocres que nós temos. O sonho indestrutível é o sonho de Deus para a sua vida. Ninguém pode roubar, não existe ladrão que rouba, não existe traça que corrói. Você sonha com o quê? Em vencer na sua vida profissional? Ei, só vou te dar uma notícia: você vai passar tão rápido como a flor do campo. Você passa tão rápido como a neblina que estava hoje de manhã. Todos nós voamos. Esses tempos que nós vivemos aqui na terra é só a ponta de uma grande corda. Você nasceu para viver para sempre. E o sonho de Deus é fazer da sua vida algo que reverbere na eternidade. Você não nasceu para viver nessa mediocridade do American Dream. Você não nasceu para conquistar um carro, uma casa, que você tenha e que seja o melhor. E se um dia você comprar uma Mercedes, sei lá o que, me convida para dar uma voltinha, que eu vou glorificar a Deus cantando um hino de glória a Deus pela Mercedes que você conquistou. Um dia que você comprar a sua mansão lá no Cachoeirinha, me convida para comer um churrasco naquela sua churrascaria maravilhosa. Faz favor, só serve picanha, porque se tiver uma casa lá, você tem dinheiro para comprar picanha. Então vou comer à vontade com você, nós vamos glorificar a Deus. Mas é esse o sonho que você tem? Pelo amor de Deus, você nasceu para viver para sempre, e nós estamos de passagem aqui. A nossa terra não é essa, a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial. E por você tem tanto medo de tanta coisa como você tem? Porque nós temos, porque nós vivemos ansiosos, se nós já estamos só de passagem, porque o nosso Deus vive para sempre, e Ele deu a qualidade de vida que Ele tem, a quantidade de vida que Ele tem, Ele derramou sobre nós, e você viverá para sempre. Que o seu maior sonho seja que a sua vida dê glória a Deus aqui na terra, para que as pessoas olhando para você glorifiquem a Deus e se entreguem a Jesus, para que Ele seja o Senhor de muitos. Que o seu sonho ser cheio do Espírito Santo de Deus,
para que as pessoas olhem para você e digam assim: como ele é cheio do Espírito Santo, como que ele está cheio da unção de Deus. E você fala assim: o que você falou, meu irmão? O que você falou? Você falou que eu estou cheio do Espírito, você falou que eu estou na unção de Deus. Deus, meu sonho era ouvir alguém falar isso, você e você ficar mais feliz do que ganhar na Mega Sena. Porque o que vai adiantar a Mega Sena ganhar na Mega Sena? Mega Sena, dinheiro, fez o quê? Olha ao seu redor, olha a sociedade que a gente vive, olha o desespero, olha os desastres, olha as famílias sendo destruídas, olha as coisas que estão acontecendo, e o seu sonho é ter dinheiro? Dinheiro vai vir, meu irmão, pode ficar tranquilo. Se Deus já nos entregou o Cristo Jesus, nos dará nele todas as coisas. E se um dia te faltar, você não vai sentir falta daquilo, porque Jesus suprirá todas as suas necessidades. Fique em pé. Este é o sonho indestrutível. Eu já vi muita gente pregar: é que José, ele viu um sonho, ele viu nada, isso é conversa. José não sabia onde ele ia parar. Ele só soube que ele foi para um buraco, do buraco foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar, da prisão ele estava lá, esquecido. Mas ele estava feliz porque ele estava com Deus, e Deus era com ele. E depois que ele viu, quando ele chegou, ele falou: ah, foi por causa disso que Deus fez tudo isso com a minha vida, agora eu posso salvar vidas. José é um protótipo de Jesus. Sabe por quê? O maior sonho de José era ser fiel a Deus. A felicidade de José estava em ser um servo fiel a Deus, em ser um servo fiel a Deus. Qual o seu sonho? Vamos para cima. Senhor Deus, abençoa cada um de nós, ó Deus. Nós estamos com as nossas mãos levantadas, porque nós queremos receber do Senhor. Não, nós não queremos receber do Senhor aquilo que nós podemos pedir e ter só nessa terra. Nós pediremos, o Senhor sabe, porque o Senhor mesmo diz: pedir, dar-se-vos-á. Nós vamos pedir, mas não é esse o caso aqui desta noite. O caso desta noite é que nós queremos viver o grande sonho que o Senhor tem para nós, de tal maneira que quando a gente chegar no fim da vida, a gente diga assim: olha só, Deus usou minha vida, era para isso. Eu passei por aquela dificuldade, eu passei por aquele problema, eu fui para aquele buraco, eu fui para aquela prisão, eu passei tudo aquilo dentro da minha família, eu fui porque Deus queria fazer isso. Que você chegue no fim da sua vida e perceba assim: olha como Deus é maravilhoso, Ele me usou. Completa a tua obra, Espírito Santo. Completa a tua obra, Espírito Santo. E que o amor do Pai se manifeste na sua vida. Graça sustentadora do Filho, salvadora de Jesus, esteja sempre presente na sua vida. Que a comunhão do Espírito nos una no sonho de Deus. Que as consolações do Espírito sejam sempre presentes naquelas horas de desesperança e desespero. E que o poder e a unção do Espírito Santo faça de você um servo fiel e perseverante, íntegro na presença dos homens e de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu a paz do Senhor, que você tenha uma semana super de Deus, em nome de Jesus.